Olá, sejam bem-vindos à unidade curricular Gestão de Custo do curso técnico em agronegócio da Regiatec no Brasil, no Senar. Eu sou a tutora presencial Rocilane, sou especialista em gestão de negócios e vou estar trabalhando com vocês essa unidade curricular, a qual ela vem com 3 temas, que é a introdução à gestão de custo, a contabilidade gerencial e a gestão dos custos de uma propriedade rural. Nessa unidade curricular vocês vão conhecer o que é necessário para estar se realizando uma boa gestão de custo dentro de uma empresa rural. Claro que considerando, algumas mudanças de processo, comportamentos, para almejar lucros e reduzir os gastos. A gestão de custo, ela é uma importante área de estudo que permite ao produtor rural estar aperfeiçoando o seu gerenciamento nas suas atividades no empreendimento agropecuário, bem como também desenvolver a capacidade de estar aumentando a lucratividade do seu negócio. Na unidade curricular Gestão de Custos, vocês vão conhecer os conceitos básicos de gestão aplicado nos negócios rurais. Primeiramente, vocês precisam aprender a revisar a definição de gestão, para então poder mapear as características do processo de gerenciamento de uma propriedade rural. Então, primeiramente, a gente precisa entender o que significa gestão. A palavra gestão, ela está diretamente relacionada com o ato de gerir, de administrar, ou seja, de gerenciar as atividades de um empreendimento em prol de um objetivo final. Então, nós temos aqui o conceito do que seria gestão, que diz assim: gestão é o conjunto de atividades administrativas e produtivas dirigidas para a utilização eficiente e eficaz dos recursos produtivos de uma empresa, com o intuito de se alcançar um ou mais objetivos definidos no processo do planejamento empresarial. Então, nós concluímos que gestão, ela está diretamente relacionada com o processo de gerenciamento dentro das atividades administrativas e produtivas de um negócio. Então, vamos entender quais seriam esses objetivos de uma gestão. Nós temos aqui 5 exemplos que depois vocês podem ler com calma na apostila de vocês, na página 10 e em sequência a página 11, que diz assim: quais seriam esses objetivos? O primeiro, qual é? Que nós até já falamos um pouquinho, é a questão de saber administrar, que é a mesma coisa de gerenciar. Quando você faz a gestão, você gerencia com maior competência os recursos produtivos que você tem, que seria o capital, a terra e o trabalho que você tem disponível na propriedade. Segundo objetivo, modificar o método produtivo. Você vai fazer uma pesquisa. Qual é o método produtivo que eu vou empregar na minha propriedade nesse momento? Sabemos que o avanço da tecnologia está aí, E aí nós temos como exemplo, por exemplo, implantar um sistema de irrigação. Seria um objetivo. Ou construir um galpão mais moderno para criar a criação de aves, Esse é o segundo objetivo. Terceiro, dentro da gestão, aumentar a lucratividade do empreendimento por meio do aumento do nível de produção das atividades agropecuárias exploradas na propriedade, ou por meio de controle dos custos produtivos. A partir do momento que eu consigo ter o aumento da lucratividade, eu vou também diminuir o risco,
né, inerentes a atividades agropecuárias, como por exemplo a utilização de uma safra. Suponha que o produtor tenha tido problema com falta de chuva e a quantidade produzida tenha sido menor do que a planejada inicialmente. Uma situação, o empresário ele poderá utilizar, né, o seguro safra para a reposição dos recursos financeiros para os próximos anos safra. Quando o produtor rural ele consegue fazer uma boa gestão, ele também melhora o padrão de vida de toda a família. Vamos conhecer esse processo de gerenciamento. Vou ler aqui o conceito que diz assim: é essencial que o produtor rural ele decida sobre o que, quanto, quando e como produzir na propriedade, além dele controlar a ação após iniciar as atividades, avaliar os resultados alcançados e compará-los com os previstos inicialmente. Quando se fala de processo de gerenciamento, nós estamos falando de um planejamento. É como se fosse um plano de ação. O que eu quero, quanto vai ser, quando vai ser, como que eu vou produzir, né? Como que eu vou controlar essa ação e como é que eu vou avaliar os resultados alcançados. Então, as ações ao produtor, ele precisa saber tomar a decisão dentro de um planejamento, o que ele quer produzir, né? E só que quando ele decide o que ele quer produzir, ele vai se baseando nas condições do mercado naquele momento e nos recursos produtivos que ele tem disponível na sua propriedade. Aí ele vai decidir sobre o quanto se deve produzir. Nessa decisão, ele tem que levar em consideração a quantidade de terra que ele tem disponível na sua propriedade, o capital, qual é a mão de obra, né, que ele pode empregar nessas atividades. Depois, como que ele vai produzir? Ele vai estabelecer o modo que se vai produzir, ou seja, o método produtivo, que tipo de tecnologia ele vai usar, que tipo de empregado vai ser utilizado no empreendimento, né? Se, por exemplo, se ele for mecanizar ou não a lavoura, e a forma que ele vai combater as pragas, as doenças, tudo isso dentro de um planejamento. Quando ele tem esse planejamento, essa organização dentro desse processo de gerenciamento, ele consegue controlar essa ação, né, que ele desenvolveu. Só que é necessário que ele vá verificando as práticas, se aquilo que ele planejou, que aquilo que foi tudo recomendado, se está sendo aplicado corretamente no seu devido tempo. Aí dessa forma ele vai avaliar os seus resultados obtidos com a comercialização desses produtos, que pode resultar, quando fala de avaliar os resultados alcançados, ele está falando se está resultando em lucros ou prejuízo. Ele vai conseguir analisar. Aqui a gente está falando até um pouco do PDCA. O PDCA, nós estudamos muito isso aqui. Ele é um plano de ação que ele é constante. Ele é todo tempo, né? Você faz o que, quando, é um plano de ação e vai avaliando, vai controlando essas ações e vai avaliando os resultados. Se foi bom, se está dando certo, repete. Se viu que não teve lucratividade, ele vai avaliar esse resultado e vai mudar a forma de executar essa ação. É dessa forma que acontece um processo de gerenciamento dentro de uma propriedade rural, quando ela passa a ser uma empresa rural. Esse processo de gerenciamento vem com a visão tanto dos ambientes externos como ambientes internos,
também conhecido como dentro da porteira e fora da porteira, né? O que acontece? Por exemplo, dentro do ambiente externo, que é o que está dentro dele, está a questão da tecnologia, a economia, as políticas públicas, os aspectos legais, os aspectos sociais, os aspectos demográficos e os aspectos ecológicos. Já no ambiente interno, a visão desse processo de gerenciamento, ele vai ter uma visão sobre a comercialização, sobre o marketing, a produção, os recursos humanos, que é a quantidade de pessoas que ele precisa para estar trabalhando nessa produção, e as finanças. Esse é o processo de gerenciamento com essa visão dos dois lados. Ele consegue visualizar tanto o seu ambiente externo como o seu ambiente interno. Quando se faz uma gestão de custo dentro de um planejamento, o produtor ele consegue ter definido o total que ele está usando dentro da propriedade rural, o total de recursos financeiros, humanos, tecnológicos, tudo isso ele consegue mensurar dentro da gestão. E aí podemos ver o que seria custo de produção. O custo de produção ele é obtido a partir da soma dos valores monetários de todos os recursos produtivos que são utilizados no sistema produtivo de uma empresa. Isso é o conceito de custo de produção. Qual é a importância do cálculo de custo de produção dentro da propriedade rural? O produtor, quando ele consegue ter essa gestão, ele consegue maximizar a rentabilidade e lucratividade através do controle dos custos da produção. Assim, é muito importante que o empresário ele tenha um conhecimento de como são alocados os recursos financeiros para as suas atividades produtivas. Através desse controle dos custos de produção de uma propriedade, ele consegue emitir relatórios que irão fornecer um fluxo contínuo de informações sobre os mais variados aspectos econômicos e financeiros da sua empresa rural. E isso permite que o produtor ele faça uma avaliação da situação atual do seu empreendimento e comparar o que foi planejado lá inicialmente. Então, esse processo, desse procedimento, ele possibilita ainda ele identificar o controle dos problemas que ocorrem no sistema produtivo, além de estar contribuindo para o aperfeiçoamento do gerenciamento das atividades que são realizadas na sua propriedade. Essa é a grande importância do cálculo de custo de produção. Ele sabe quanto ele está gastando para produzir. Então, quando ele faz a sua venda, ele consegue ver qual é a sua lucratividade. Quando ele trabalha com a gestão de custo bem certinho, quando ele aprende, ele também consegue fazer o seu fluxo do caixa, né? Que é o que? É a relação de entradas e saídas que acontece na sua empresa rural, tanto dos recursos financeiros como até outras coisas mesmo. Ele consegue ter esse controle, mas é o recurso financeiro de uma empresa. Isso ocorre em diferentes determinados períodos de tempo. Até na apostila de vocês, depois vocês olham com calma, que tem na página 17, tem alguns exemplos simplificados de fluxo de caixa de uma propriedade rural. Aqui até mostra de uma leiteira, né? Que é onde ele tá tudo anotadinho, a receita do que ele vendeu, né? As vendas do leite, as vendas de animais, tudo anotado, tudo certinho, o que ele gastou para essa produção, tudo dentro de uma planilha, tá tudo dentro de uma planilha. Mas o fluxo de caixa mesmo é o controle de entradas e saídas dos seus recursos financeiros.
tanto aquilo que entra como receita, como o que sai, o que chamamos de custos. Vamos entrar no segundo tema, que é a contabilidade gerencial. Existe uma grande diferença hoje, né? Hoje não se fala mais como um produtor rural, e sim empresário rural. Quando se entra e sai dinheiro, o produtor ele precisa ver a sua propriedade como uma empresa. Se ele começa a ver a propriedade dele como uma empresa, ele consegue visualizar que a sua empresa ela tem uma contabilidade gerencial. E isso possibilita a obtenção de informações de como são realizados os gastos com as atividades administrativas e produtivas do seu empreendimento. Então, para compreender a contabilidade gerencial, o produtor rural ele deve saber antes onde e de que forma estão sendo empregados os seus recursos produtivos no empreendimento e qual é o retorno financeiro que ele vai ser obtido com as atividades agropecuárias exploradas na sua propriedade rural. E aí nós falamos que a contabilidade gerencial ela tem se destacado como uma ferramenta da gestão da propriedade rural que veio para aperfeiçoar o processo de tomada de decisão. E aí aqui tem 3 finalidades principais da contabilidade gerencial de uma empresa rural. O que ela faz? Qual é a finalidade da contabilidade gerencial? Ela vai controlar o patrimônio da propriedade rural, ela vai apurar, aperfeiçoar o resultado das atividades agropecuárias que são exploradas em uma propriedade, prestar as informações necessárias sobre o patrimônio e resultados econômico-financeiros das atividades agropecuárias exploradas em uma propriedade. Então, a gente pode ver que a função dessa contabilidade gerencial na sua propriedade rural, ela vai auxiliar você no controle das atividades administrativas e produtivas. A partir de quê? De uma elaboração do orçamento da propriedade rural para análise financeira da instituição. Ou seja, vai estar apoiando o processo de tomada de decisão do produtor através de quê? De informações, né, que são fornecidos sobre os valores referentes, sobre os aspectos financeiros desse empreendimento. Essa é a finalidade da contabilidade gerencial dentro de uma propriedade rural. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema de custeio nas empresas rurais, que é o que? É um controle adequado dos custos para cada tipo de atividade desenvolvida no empreendimento agropecuário. Em uma propriedade é comum a exploração de mais de um tipo de atividade, como o cultivo de limão, de feijão, de milho, criação de gado para a produção de leite. Essa diversidade produtiva ela representa uma dificuldade para a mensuração dos custos produtivos de cada atividade agropecuária explorada. Por exemplo, o cálculo do custo de preparação do solo para o plantio de uma cultura na propriedade, ou mesmo no custo de armazenagem. Esse sistema de custeio a ser adotado pelo produtor rural, ele pode ser a partir de uma utilização do ABC. Tem até um exemplo, depois vocês podem olhar com calma na página 36 e 37 da apostila de vocês, que relata a ideia básica desse método, que é tomar os custos de várias atividades desenvolvidas em uma empresa e entender qual é o seu comportamento.
de forma que seja possível alocar de uma maneira adequada os custos produtivos nessas atividades desenvolvidas para cada tipo de produto produzido. Eles relatam que essa utilização, o método de ABC, ela é necessário que o empresário ele identifique quais são os custos do terceiro tema, que é a gestão dos custos por de uma propriedade rural. desenvolvida. É necessário realizar a alocação das atividades dos bens para produtivos. elevar a margem Depois vocês da acompanham lucratividade a do seu figura empreendimento. na página E 37, visto que vocês ele vão permite entender minimizar melhor o gasto da apostila de produção. vocês. Quando a gente consegue mensurar a questão da administração da empresa rural, nós podemos ver que esse processo administrativo e produtivo, ele é centrado principalmente no gerenciamento das atividades. E isso tudo está relacionado tanto com a área de comercialização, de marketing, finanças, produção e recursos humanos. Quando falamos de comercialização e marketing, estamos falando da área de comercialização. É uma importante área para que o empreendimento possa se conectar à propriedade com os clientes, os consumidores finais. O empresário ele deve ter a preocupação de saber onde e como se deve colocar os produtos agropecuários no mercado, bem como são os melhores canais de comercialização para a venda do produto. A gente também entra aqui um pouco da questão da pesquisa de mercado. Aonde eu vou vender minha produção? Como que vai ser feita essa venda da minha produção? Então, o principal instrumento para a realização da pesquisa de mercado hoje está sendo a internet. Por quê? Por meio dela, é possível que o empresário rural ele pode analisar o preço dos produtos agropecuários em diversas regiões de seu interesse. Então, hoje ficou bem mais fácil fazer essa pesquisa de mercado. Ele consegue obter informação sobre os mercados em que atua e também pode até analisar nichos de mercado que pode ser explorado futuramente. Em determinados localizados, por exemplo, a população possui preferência ou valoriza muito mais a carne de carneiro. Um exemplo. Então, a partir dessa informação, os produtores rurais ele pode ingressar nesse outro mercado. Apesar da internet ser uma importante ferramenta para o gerenciamento da empresa rural, muitas propriedades ao longo do país encontram muita dificuldade em utilizar este meio de comunicação. Podemos destacar os fatores como a falta de acesso aos equipamentos, a questão do sinal de internet em algumas localidades rurais e também, no entanto, apesar da dificuldade do produtor utilizar essa ferramenta administrativa, destaca-se a importância da internet como um fator de ganho de competitividade e melhoria tecnológica para o empreendimento agropecuário. A gente está falando um pouquinho aqui do terceiro tema da gestão de custo, tá? De tudo que nós trabalhamos, tá? Dentro dessa gestão de custo. Aí vem a área das finanças, vem a área da produção, dos recursos humanos, a classificação dos custos produtivos, que é onde a gente precisa conhecer o que é custo total, o que são os custos fixos, custo variável de uma propriedade rural. Custo fixo é tudo aquilo que você paga mensalmente, né? Ou algo que tem que ser pago ali. E variável são os custos que variam de acordo com o nível de produção da empresa rural. E aí, dessa forma, a gente tem o conhecimento dos custos variáveis total de uma produção. Aí vem o custo alternativo de oportunidade, vem a questão de valores de manutenção, de depreciação. Tem vários itens importantes na gestão do custo de uma propriedade rural que nós vamos trabalhar no nosso próximo encontro. No nosso próximo encontro nós vamos estar falando disso mais detalhado.
Por exemplo, também aqui na questão da depreciação, lá na página 63, saber calcular a depreciação de alguma coisa que você use na propriedade rural. Isso também está relativo dentro da gestão de custo, tá? Depois vocês dão uma lida na página 63, que vocês vão ver um pouquinho sobre isso. Na página 64, 65 também fala sobre esses cálculos de custo que deve ser realizado dentro de uma propriedade rural, tá? A planilha que a gente trabalha na propriedade rural, que seria dentro de um gerenciamento, ela tem custos totais, as receitas. Quando a partir do momento que eu sei quais são as minhas receitas e os meus custos totais que eu tenho naquela produção, eu já estou conseguindo fazer a minha gestão, né? O que é receita? As receitas, ela é tudo aquilo que você vendeu, é o dinheiro que entrou. E o que é os custos? É tudo aquilo que você gastou com aquela produção. Então aí já se inicia o gerenciamento, já se inicia a gestão de custo de uma propriedade rural. E aí, quando falamos dessa gestão de custo, nós também falamos sobre indicadores técnicos econômicos. Quando o assunto ele é gerenciamento das atividades de uma propriedade rural, é importante abordar os indicadores. Por quê? Porque são esses indicadores que no final dessa gestão que vai auxiliar na tomada de decisão do produtor. Nessa unidade curricular, vocês vão ter a oportunidade de perceber que no gerenciamento da propriedade rural, o produtor ele deve estar sempre atento à influência de uma série de variáveis que pode afetar o desenvolvimento do seu negócio. São muitos fatores que podem influenciar o processo de decisão de um produtor, podendo ser de natureza interna, necessidades presentes e futuras do negócio, a questão da idade, conhecimento técnico, administrativo do produtor, a habilidade do produtor na realização das atividades no sistema produtivo e dentre outros. Tudo isso pode influenciar dentro de uma tomada de decisão quando ele trabalha com os indicadores técnicos econômicos. Ele consegue, desse processo de tomada de decisão, ele consegue identificar o problema, né, definir os principais problemas que afetou o gerenciamento da empresa rural, ele coleta dados, ele identifica soluções, ele pode tomar decisões, implementar a decisão, avaliar resultado e assumir a responsabilidade. Além disso, destacar aqui a importância da utilização da tecnologia de informação, que é basicamente computadores ligados à internet, para o gerenciamento das atividades administrativas hoje na propriedade rural. Nós sabemos que hoje a maioria das propriedades rurais em alguns lugares já tem acesso a essa tecnologia, a internet. Então, isso permite ao produtor a buscar uma grande gama de informações sobre tecnologia, controle de custo, receita, preços, políticas, agropecuária, além de possibilitar o arquivamento das principais informações da propriedade e também das pesquisas de mercado. Então, aqui a gente está encerrando a nossa aula, é o nosso primeiro contato, e eu vou deixar uma pequena atividade em tudo que nós conversamos aqui nesse vídeo. Eu vou estar deixando lá no fórum uma atividade para vocês estarem realizando, tá bom?